Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Os nossos boletins estão de volta agora para falar sobre o mercado de açúcar e de etanol, o mercado do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, que termina esta semana bastante valorizado, né? Acima do patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso e acumulando uma alta bastante interessante nesta semana. Para falar sobre isso, para também falar um pouquinho sobre o etanol, aqui o mercado interno, a gente conversa então agora ao vivo com o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Marcelo, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas, atualizando as informações para os nossos internautas. Obrigado, Jonathan. Agradeço de novo aí pela entrevista e vamos bater esse papo aí. Vamos lá, Marcelo. Falei então em relação ao cenário positivo para o açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York. O açúcar branco em Londres também teve uma subida boa, mas o destaque maior para o açúcar bruto é interessante porque ele justamente direciona, né, algumas negociações relacionadas ao branco. Eu falei que o mercado fechou a semana acima de 20 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova York, mas estou olhando aqui agora, fechou muito próximo dos 21 centavos de dólar por libra-peso, né? E eu vi mais cedo que a alta acumulada na semana ficaria em cerca de 5%. Um cenário bastante positivo, né? Isso, então, de fato, ele voltou aí a testar essa resistência que a gente tem falado nos 21 centavos. É um preço, assim, nas máximas de 6 anos, o mercado não tem visto esses preços há muito tempo. E até 2022, os preços chegaram a ficar acima dos 20 centavos, a gente tinha discutido bastante no ano passado sobre um cenário de oferta e demanda ainda muito apertado, né? As safras elas ainda estavam demorando demais para chegar. A gente tem essa esperança de que a safra 22/23, que começou em outubro do ano passado, tem um superávit, né, no balanço, então produza mais do que a demanda, mas essas cargas ainda estão demorando, né? Estão demorando para chegar. Ao final do ano passado, o último preço do ano passado foi bem próximo de 21 centavos. E a gente estava nessa expectativa de que o semestre que ia começar, desculpa, o trimestre que começa agora, em janeiro, ele teria uma folga um pouco maior, mas não é o que está acontecendo. A gente tem notícias aí da Índia bem preocupantes, praticamente toda semana existem notícias, né, rumores, por enquanto rumores, nada oficial da ISMA, mas rumores que vão crescendo sobre uma possível quebra da safra, ou seja, no ano passado, na safra passada, eles produziram cerca de 36 milhões de toneladas. As expectativas para a nova safra eram muito positivas porque eles têm um crescimento de área de mais de 5%, eles estão com o mercado bem incentivado, a gente vê esses preços aí bem altos, incentiva, né, o exportador indiano, mas que pelo que tem sido reportado na principal região produtora, que é o estado de Maharashtra, parece que a produtividade, né, ou seja, a quantidade de cana, está um pouco prejudicada, e hoje ainda a gente teve uma notícia, parece um pouco mais consistente, de que a safra deve durar menos, né, Uhum. entre 1 a 2 meses a menos do que foi no ano passado. Então a gente tem aí a preocupação, o mercado já está precificando essa possível queda da Índia, ainda é muito cedo para dizer também, porque a gente tem uma safra que está 4% na frente até o momento, né? Então, o que na verdade existe essa aposta é de que ela não vai durar muito e ela vai perder força. Pro mercado em si, a gente tem esses preços subindo mesmo porque o vendedor ele não está presente, né? Então, a gente teria, se a Índia tivesse dentro das exportações, porque eles já venderam a primeira cota de exportação de 6 milhões de toneladas, ou seja, o governo não liberou novas exportações, então os vendedores indianos não estão no mercado, o vendedor brasileiro também nessa entre-safra está mais cauteloso, ainda precisa né, do começo da próxima safra para entrar com mais firmeza, né, que começa em abril, ou seja, tem um cenário que só por enquanto a Tailândia, né, que é um país, um outro principal exportador, que está um pouco mais ativo no mercado, com uma safra boa, mas só que todos esses outros fatores têm levado o preço até os 21 centavos. No momento, acho que é isso que está impactando o mercado, e também é uma semana que algumas notícias aí macroeconômicas têm balançado bastante. Então, a gente tem visto, por exemplo, a nossa moeda teve uma forte valorização, né, em relação ao real, desculpa, em relação ao dólar. Então, isso tem também impactado o açúcar, porque é o mesmo fundamento de uma semana um pouco mais arriscada, né, por parte dos investidores internacionais. Mas vamos ver aí o que vem pela frente. A gente espera que a partir de abril
aí sim o Centro-Sul entrando forte no mercado com mais cana, o açúcar possa refletir aí um sentimento um pouco mais baixista. Certo. Marcelo, você falou então em relação a esses dados da Índia, trouxe essa informação que repercutiu bastante, né, na sessão desta terça-feira em relação à possibilidade da produção ali no principal estado, né, da Índia terminar mais cedo, né, por conta desses impactos climáticos. E também a atenção bastante forte nesta semana, houve, né, atenção bastante forte nessa semana em relação ali a possibilidade cada vez maior de que a Índia não renove, né, aquelas suas cotas de exportação, que já estão próximas do limite, né, estabelecido para essa safra, que começou em outubro do ano passado. Esse é um cenário que, olhando no global, pode ser de um volume menor de açúcar no mundo circulando, não é? Exatamente, né? Como você mesmo disse, eu cheguei a mencionar. A Índia, ela tinha estipulado que ia fazer duas fases para as exportações nessa safra. Então, a primeira fase, ela duraria mais ou menos até esse começo do ano, que seria revista em fevereiro. Então, essa primeira fase seria de um volume um pouco mais de 6 milhões de toneladas. Esse volume, praticamente 5,8 milhões já foi vendido, ou seja, já está fixado, já foi, né, já, o mercado já absorveu, vamos dizer assim. E caso exista essa quebra, é muito difícil. Então, né, as notícias dessa semana, já vim alguns dias, né, com essas notícias, é de que não vai ter a segunda fase. Ainda é cedo, porque assim, é um jogo, né? Alguns tradings vêm falando, trazendo esses rumores, alguns agentes do governo vão com mais cautela, uma agência de notícia fala uma coisa, outra agência outra, então é, é de se esperar. Janeiro e um pouquinho em fevereiro é o pico da safra. A gente já viu no último dado da Índia, que foi para a primeira quinzena de janeiro, que a safra lá já atingiu o pico. De fato, vamos ver até quando vai durar essa safra. E, assim, enquanto o governo não liberar essa segunda cota, se ela existir, enquanto não liberar, os preços eles vão continuar refletindo a Índia dessa forma. Está precificando já. É fato que, nesse momento, bem possível que essa alta ela tenha também os seus fatores especulativos. Justamente a gente vê o Nova York subindo mais que o Londres, até o spread, ou seja, a diferença entre o contrato mais líquido e o seguinte, no momento, o março e o maio, está bem alto, está crescendo, então é possível que a participação dos especuladores nesse momento, ou seja, os especuladores surfando nessa alta, é bem possível que seja alta essa chance. Então, né, é aquela coisa, quando tem essas altas muito fortes, o mercado vai corrigir em algum momento. É muito difícil dizer, o preço vai subir acima do 21. O preço vai. É muito difícil. O fato é que esse é o cenário de um mercado fortalecido, né? O preço fortalecido, a gente até viu ano passado, chegou a próximo de 21, aí o preço caiu, voltou a subir. Então, o mercado volátil, um pouco sem direcionamento, e não é na espera, né? A gente tem aqui na StoneX, a gente tem a nossa estimativa de que vai ter um superávit em 22, 23. Quando que ele vai chegar, né? Essa que é a questão. Vai chegar agora no próximo trimestre com o Brasil? Só Uhum. vai chegar no último trimestre do ano, quando o Brasil também continuar nas exportações, Tailândia, enfim, são fatores que o mercado está de olho e que no momento, né, de fato, depende muito da Índia, porque a gente vê a diferença das estimativas de mais de 2 milhões de toneladas, né? Como que vai se concretizar isso lá no final da colheita, abril, né? Abril, maio, a gente não sabe ainda. Marcelo, as expectativas para a safra brasileira são bastante positivas, né, até o momento, pelo que eu tenho ouvido. Queria saber a sua opinião em relação a isso. E você ressaltou a questão envolvendo o spread ali, né, na Bolsa de Nova York. E esse spread também em relação aos primeiros contratos e o contrato maio, que seria ali mais ou menos o indicativo de quando a safra do Brasil já poderia, né, começar a ser escoada um pouco mais fortemente, já que a safra começa em abril, esse contrato ficou abaixo dos 20 centavos de dólar por libra-peso, né? Ou seja, de fato o mercado está esperando ali que o Brasil consiga tomar uma parcela de mercado que seria importante, né? Exatamente. Os contratos de maio e de julho são os principais ali quando a gente pensa no peso dos vendedores brasileiros. Claro que
Os vendedores estão distribuídos em todas as telas, mas só que pela sazonalidade, né, pelo decorrer da safra no Centro-Sul, são as telas que mais refletem, digamos assim, o sentimento do mercado em relação ao Brasil. Claro, esse spread altíssimo, ele está precificando, sim, né, que a gente sempre tem falado aqui, um curto prazo de estoques ainda apertados, mas um médio prazo na esperança de que a oferta vai chegar. E sim, o Centro-Sul, a gente está vendo essas chuvas super acima da média. Ano passado desculpa, 2021, né, final de 2021, a gente já tinha visto a gente tinha visto chuvas melhores. Agora, final de 2022 também, chuvas acima da média no Centro-Sul, um estado ou outro ali dentro da média, um pouquinho abaixo, mas no geral, bem acima da média. E agora, janeiro também, continua chovendo. Então, é essa cana que vai ser colhida a partir de abril até ali agosto, né, o pico da safra, é uma cana que a gente está esperando um TCH, né, uma produtividade bem alta. Algumas estimativas aí do mercado apontando para os 600 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul. A gente aqui está um pouco mais cauteloso, na casa dos 580, mas ainda assim, é um crescimento expressivo. Se a gente olhar para 21, 22 com a quebra, que foi 523 milhões de toneladas de cana, para essa agora, que deve superar 550, a gente vai ter então uma terceira safra, desculpa, né? Seria uma segunda safra de recuperação para o setor, né? Então, se a gente olhar para a dinâmica dos preços do açúcar e etanol, o açúcar está pagando ainda 400, 300, 400 pontos acima do etanol. É uma safra 23, 24 a partir de abril, com mais cana e mais açúcar, né? Então é o que o mercado está esperando e como você mesmo falou, os contratos mais lá da frente, maio e julho, têm apontado para essa expectativa do mercado aguardando o Centro-Sul, basicamente. Ce- Desculpe, certo, Marcelo? Bom, vamos continuar aqui então falando sobre o Brasil, só que eu queria voltar ao nosso papo em relação aos combustíveis. A gente teve nesta semana o reajuste de preço da Petrobras da gasolina nas refinarias. Eu queria saber primeiro se esse reajuste altista para a gasolina pode fazer com que a gente tenha uma demanda maior pelo etanol, porque o etanol já tem há várias semanas, né, a competitividade perdida para a gasolina, né, tá compensando mais nos postos utilizar a gasolina do que o etanol. E a gente está com a safra logo mais batendo aí a porta, né? A nossa nova safra no centro-sul do país, safra 2023-24. Como é que vocês aí da Stonex estão vendo esse cenário? Então, de fato, começar pela paridade, né? A gasolina está compensando mais nos postos. A gente olhar para São Paulo, né, que é o principal mercado, principal consumidor de combustíveis, que é o nossa referência para olhar para a paridade está acima de 70% há muito tempo, né? Essa questão da desoneração fiscal, o corte dos impostos federais, a queda do ICMS em julho do ano passado, basicamente tirou muita demanda do etanol. A proporção de etanol no consumo está bem baixa, mesmo com uma produção um pouquinho maior. E, assim, claro que esse aumento agora pela Petrobras foi o primeiro aumento desde bastante tempo. A gente tinha visto também ano passado, além dos impostos caindo para a gasolina, a Petrobras cortando o preço ali entre julho e setembro, acho que se não me engano, 4 vezes. Então a gente tem um aumento agora, né? E de fato, uma paridade em São Paulo estava mais ou menos 77%, ou seja, né, acima desses 70%. A gasolina, mesmo com esse aumento, ela continua mais favorável que o etanol. Essa que é a grande questão. Não foi um corte assim que de fato impactasse diretamente nessa virada de paridade. Tá? E, né, a gente está na entre-safra de cana. Por mais que algumas usinas estão segurando estoque por conta dessas vendas menores, né, o preço tá muito baixo do etanol. E até algumas usinas esperando que o imposto volte, né, ou seja, segurando esses estoques, não é uma coisa generalizada, tá? Então a gente tem visto que, nesse momento, desde essa alta da Petrobras nessa semana, os índices do etanol hidratado têm subido, né? Ou seja, o preço estava muito baixo e as usinas que estão estocadas em etanol, que estão vendendo no mercado físico, vão aproveitar qualquer fundamento para aumentar seu poder de barganha, né? Para ter preços melhores, né? Porque de fato está compensando muito mais o consumo da gasolina no poço e está compensando muito mais a produção do açúcar na usina. Então o etanol está perdendo dos dois lados, né? Agora,
a gente está esperando que em março voltem os impostos federais, né? Essa que o governo federal, a nova gestão, adiou, né, a validação, né, os impostos zerados, vão continuar zerados até fevereiro. Então a gente tem essa expectativa de que vai ser cumprida essa medida de voltarem os impostos em março. A gente não sabe ainda as alíquotas vão voltar às mesmas de antes, eles vão fazer uma coisa gradual. Fato é que os impostos federais na gasolina eram bem maiores que os impostos federais no etanol, até por questões, né, socioambientais, né, incentivo a consumo de biocombustíveis. E, assim, ó, nos preços atuais, a gente tem um cálculo de que assim que os impostos voltarem, a paridade ela já vem mais próxima ali para o consumo do etanol, já vem mais próximo aos 70%. Mas fato é que essa alta da Petrobras já jogou os preços nas usinas bem para cima, assim, a gente tinha visto, estava vendo os preços a 2,80 nas usinas, já estão acima de R$ 3, tá? Só com esse aumento da Petrobras. Então a gente tem aí essa coisa dual, né? A usina não pode vender tão mais caro porque ela não tem demanda, mas nesse momento elas também não têm estoque. Então, quando vou começar a colheita de cana, com um aumento, digamos, inevitável da produção de etanol, porque vai ter mais cana, aí sim as usinas elas vão começar a ter menos poder de barganha e pode ser que a paridade volte ali para baixo de 70 com maior clareza ali a partir talvez de abril, né, com maio, com certeza no pico da safra. Mas no momento, assim, são incertezas, né? O consumo de combustíveis, ele é rodeado de incertezas. Desde o ano passado, a gente não sabe como vai ser a condução da política de preço da Petrobras. Ao que tudo indica, né, por esse primeiro ajuste, vai continuar acompanhando a paridade, né, de importação, mas os rumores e notícias são os mais variados. E como vai ser a própria safra, né? Vai ter mais açúcar, o quanto isso vai impactar o etanol. Fato é que mais cana vai trazer aumento na oferta de etanol. Então vamos aguardar aí essa volta dos impostos, o início da safra, e sim a gente vai começar a, quem sabe, ter uma melhor dinâmica aí, uma maior demanda pelo etanol, que no momento está bem enfraquecida. E a gente precisa acompanhar também as oscilações do petróleo, né? No início do ano, que justificaram, né, esse aumento da Petrobras recente, mas no início do ano a gente tinha o petróleo ali em cerca de US$ 77 o barril. Hoje já subiu cerca de US$ 10 o barril, tá? Operando em cerca de 86, US$ 85 o barril, e alguns analistas falam que pode subir ainda mais. Você acha que tem possibilidade da Petrobras fazer novos reajustes, ou nesse reajuste recente foi tudo repassado em relação ao que a gente vê no cenário internacional? Bom, é um pouco também complicado, porque parte desses aumentos nas commodities, em geral, essa semana, tem sido por questões macroeconômicas, né? A Uhum. maioria das commodities estão subindo. E a questão do petróleo, pelo que a gente tem visto aqui no nosso time de energia, que tem trazido aqui para a gente, está bastante ligado à China, né? Que diversas entidades revisaram para cima, né, a expectativa de consumo na China. E a própria materialização agora mais clara das sanções contra a Rússia, né, lá na União Europeia. Então, as commodities energéticas ficam muito pressionadas. Fato é que foi o que eu falei, a Petrobras agora, em janeiro, seguiu a paridade de importação. O preço subiu muito, como você mesmo falou, né? Tava bem um sentimento bem baixista que se arrastava desde o ano passado e que, né, o preço ficou abaixo de 80, mas ele já está se aproximando de 90 de novo. De fato, isso foi uma questão. Mas a gente tem, por exemplo, o dólar está caindo, né? Que é um fato, né, um denominador ali para a conta da paridade de importação, né? Um dólar mais barato, a gente importa a gasolina mais barata. Então, são vários fatores. Para onde vai o dólar, né? A gente não sabe. Enfim, são coisas muito voláteis que a gente tenta analisar e por isso que é importante estar acompanhando sempre o mercado, né? E como você falou, o mercado de açúcar é impactado pelo mercado de petróleo, porque tem a ver com etanol. Mas assim, ao que tudo indica, a Petrobras em janeiro seguiu a paridade de importação. Como vai ser daqui para frente? Cenas dos próximos capítulos, né? Nada indica por enquanto que isso vai mudar de forma drástica, mas sempre existe a possibilidade, né? Com certeza, Marcelo. Vamos acompanhar aí tudo isso. Obrigado pelas suas informações, e sempre que tiver novidades aí da Stonex,
pode chamar a gente por aqui, tá bom? Beleza, obrigado, Jonatas. Valeu de novo aí pelo convite. A gente se vê na próxima. Boa tarde. Boa tarde, bom final de semana. Você também. Agora, na finalização dos nossos boletins, você consegue ver os perfis de todas as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo e você fica por aí e a gente se vê. Bom final de semana. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.